Continuando o nosso estudo dos fatos da vida de Jesus, nós vamos falar agora sobre o perdão das ofensas, que está em Mateus, no capítulo 18, do versículo 15 até o 22. Então vamos começar agora, o 15 e o 19. Se teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. E se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não te ouvir, porém, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda questão seja decidida pela palavra de duas ou três testemunhas. No livro Curso Aprendiz do Evangelho, na página 64, no livro antigo, e no livro novo, a página 105, diz assim: o mestre, ele aconselha a reconciliação com o adversário, ouvir e esclarecer com o companheiro, mas sempre a sós, na frente de ninguém. Qualquer repreensão na frente de alguém é muito desagradável. Coloque você no local do outro, Quando alguém vem te repreender, um chefe vem te repreender na frente das pessoas, os pais repreendendo os filhos na frente dos outros familiares ou de outros amiguinhos ou das pessoas, de uma maneira geral, todos nós não gostamos de ser repreendido na frente de ninguém. Por isso que Jesus nos ensina a moderação, a discrição, a sensatez deve ser sempre a base das nossas ações. E muitas vezes, diz lá no nosso livro, que nós convivemos com as pessoas, com os nossos semelhantes, e existem momentos em que nós vemos alguém agir de uma forma talvez dura, egoísta, agressiva. E aí, nessas circunstâncias, é nesse momento, se este momento for oportuno, senão a gente aguarda em silêncio para um outro momento, e também estivermos, tocados de compaixão com relação àquele que provocou a agressão e àquele que está sofrendo agressão, e aí despertar em nós aquela vontade, aquele impulso de aconselhar, evidenciando este erro, apenas podemos fazê-lo, como ensina Jesus, com discrição e muita cautela. Isso porque todo escândalo deve ser evitado. E quando a gente fala em observar as ações do nosso semelhante, pode ser que aí a primeira impressão, a primeira coisa que passa pela cabeça da gente, é lógico, é que nós estaríamos fazendo um julgamento. E a gente sabe, que nunca nós devemos julgar ninguém. Mas o ato de julgar que é condenável é aquele que nos faz ter um juízo de condenação ao nosso semelhante, condená-lo, faltando assim com a caridade. Esse julgar é que é repreensível, pois não há nem temos condição alguma de entender verdadeiramente a intenção de cada um, a história pregressa que culminou naquele ato. É como se você ligasse a televisão, começasse a ver uma novela pelo capítulo 18, por exemplo, E você não viu o capítulo 1 e 17, aí você está vendo o ato em si, você diz, nossa, essa pessoa agiu dessa forma, não devia ter feito isso, não sei o que, não sei o que lá, ela merece isso, merece aquilo, merece aquilo outro, ela deveria ser presa, morta, assassinada, sei lá o quê. O que a gente vê? Mas a gente não viu os capítulos 1, 2, 3, 4 até o 17, para entender o que culminou com aquela ação. Não é verdade? Nos romances, muitas vezes, eles começam pelo o problema, E aí depois é que eles vão falar ao longo da história, a história pregressa daquele personagem que culminou com aquilo, certo? Mostrando para nós que nós não temos como julgar nada, a ninguém. Só Deus pode analisar com justiça, com amor e com benevolência. Podemos corrigir fraternalmente quando identificamos algo ruim, uma conduta que não é virtuosa, quando especialmente, veja bem, nós já podemos exemplificar. Tem uma história por aí que conta que a mãe procurou o monge para que ele desse conselhos ao filho dela em relação a uma situação, a uma coisa. Aí ela pede e ele diz assim, volte daqui a um mês. Daqui a um mês, ela voltou com o filho e aí o monge disse, fulaninho, não faça mais isso. Ela disse, se era para você falar isso, você podia ter falado um mês atrás. Por que você levou um mês para falar isso? Aí o monge disse, porque naquela época eu ainda fazia a mesma coisa. Então, nós não podemos dar conselho
especialmente nenhum conselho quando nós ainda não podemos exemplificar, né? Mas nunca devemos constranger. A ação precisa ser suave, respeitosa, afável, aconselhando amorosamente com principalmente a caridade. Quando nós fazemos isso até com os nossos filhos, ou como um professor faz com um aluno, quando nós fazemos isso, a pessoa está mais receptível ao conselho. Este aí, não ouvindo ou não havendo boa vontade, aí busca-se o auxílio de outras testemunhas, diz o mestre. Pois estava referindo nesse caso, quando nós fomos ofendidos e fomos conversar com o ofensor. E por isso a necessidade de buscar testemunhas naquela época. Depois de tudo, se não alcançar o meio termo, esqueça. Porque o tempo age inapelavelmente. Porque tudo que está obscuro será algum dia esclarecido. De forma alguma devemos guardar mágoas, raivas dos desencontros, pois tudo quanto ligares na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra será desligado no céu. A vingança martiriza e escraviza, e o perdão é que nos liberta. Mateus 18, 21 e 22. E aí, Pedro, chegando-se a ele, a Jesus, né, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Porque o número 7 era absoluto, né? E aí Jesus responde: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7, que significava infinitamente. No livro, alguns ângulos dos ensinos do mestre, que é excelente, Miramês, através das mãos de João Nunes Maia, diz assim, é lindo esse texto. Antes de Jesus Cristo, o perdão, ele não era bem compreendido. O esquecimento de uma falta se dava com restrições. Dependia da boa vontade do ofendido. Na época até, os faraós, às vezes, podiam perdoar uma nação inteira, cessando a subjugação. Mas eles tinham que presentear esse faraó com uma linda jovem que ele gostasse. E se ele gostasse dela, ele concedia o perdão a todos eles. Infelizmente, era o sensualismo despertando o interesse, a embriaguez, a indulgência. Foi útil, gente, a milhares de pessoas, mas não era verdadeiro. Ele tinha troca, né? A usura do ouro, da carne. Quem não tivesse nada para oferecer ia sofrer eternamente. Além do mais, a nação perdoada jamais esquecia. Quando tivesse oportunidade, ela viria desforra, porque junto com esse indulto faltava um complemento especial e o mais importante, o coração. Que é o perdão, gente, sem a exigência. É o perdão sem a busca do direito. É o perdão sem a espera de troca. Antes do Cristo, o perdão, abre aspas, descansava o inimigo, mas nunca acabava com a inimizade. Antes do Cristo, ele paralisava um pouco o ódio, mas perdurava a vingança. Com Jesus, tudo se tornou de uma forma completamente diferente. Por isso que Pedro, meio confuso acerca do perdão, interroga o mestre: como perdoar? 7 vezes? E Jesus responde: não só 7, mas 70 vezes 7. O perdão desse dia em diante começou a tomar proporções sem limites. E acrescentou que o perdão, para ser verdadeiro, ele não pode exigir, ele não pode ser comercializado e nem ter opressão. Por isso, vamos fazer como Emmanuel nos ensina no livro Pão Nosso? Vamos permitir que Jesus nos domine por dentro? Nos fala que as amarguras, as perseguições, as calúnias, as brutalidades, os desentendimentos são velhas figurações que atormentam as almas na terra há séculos. Mas todos nós, amigos, a fim de contribuirmos na extinção delas, é o que o Senhor nos chama, a que possamos engrossar as suas fileiras. Somos chamados a resistir ao mal
Então fiquemos atentos. Alguns sentimentos, eles precisam primeiro ser racionalizados para que não ganhem vida própria e torne-se mais um motivo de sofrimento. Nos diz no livro Berço de Luz, Vinícius, e é verdade. Quantas vezes diante de uma situação, se nós não racionalizarmos, deixarmos os nossos impulsos, as nossas emoções, os nossos sentimentos se extravasarem, eles ganham vida própria e fazem coisas que mais tarde vão se somar ao sofrimento primeiro. É mais um sofrimento. Michel Audou, no livro Diga-me Onde Dói e Eu Te Direi Por Quê, ele relata doenças provindas da falta do perdão. Dentre várias delas, olha só, nós temos os males do sistema respiratório. Ele fala que os problemas do sistema respiratório são quando eles nos falam da nossa dificuldade de nos proteger perante o mundo exterior. Da dificuldade de proteger de agressões externas que podem ser reais, mas na maioria das vezes elas são imaginárias. Porque nós é que criamos as nossas interpretações equivocadas do que nos apresenta uma situação. Ficamos magoados, melindrosos, ressentidos. E afinal, como eu disse por aí, não importa o que o mundo nos apresenta, mas sim o que nós fazemos com aquilo que ele nos apresenta. Nós passamos, às vezes, na rua, cumprimentamos uma pessoa e a pessoa não nos cumprimenta, nós ficamos magoados e melindrosos. E mais tarde vamos saber que ela estava sem a lente de contato, sem os óculos, não estava enxergando, não reconheceu. E aí ficamos melindrosos, agimos de maneiras diferentes. E assim vai, são interpretações muitas vezes equivocadas, imaginárias. Fazemos tempestade num copo d'água por alguma coisa que foi falada, que foi dita. E, consequentemente, nós começamos a adoecer. Por isso que a gente sabe dessa frase, né? Não importa o que o mundo te apresente, mas o que você faz com aquilo que ele te apresenta. Nós somos agentes da vida da gente. Nós não somos reagentes. O perdão é nós nos tornarmos agente da própria vida. Os males respiratórios significam que não conseguimos ou não queremos fechar feridas na nossa vida. E dessa forma, esses sintomas denunciam as nossas eventuais tristezas, ressentimentos e melindres. Outra doença, diz o Michel Audou, males do fígado, denuncia que reagimos diante das situações que são apresentadas na nossa vida sempre com cólera. Pois é, com raiva, com cólera. Os males do intestino grosso, nós, entre aspas, retemos literalmente as coisas, impedindo elas de partir. Um ex-amor que acabou há muito tempo, a mágoa do pai que nos humilhou há muitos anos atrás, a raiva de um irmão. A acidez, por exemplo, é uma cólera recolhida, guardada. A dificuldade de cicatrização é que nós não esquecemos as más experiências. Conclusão: quando não perdoamos, entramos em desequilíbrio e a mente projeta no nosso corpo físico. O corpo grita através dos sintomas e das doenças, enviando as mensagens da mente em desequilíbrio por emoções, por sentimentos não racionalizados, que aí eles acabam ganhando vida própria e tornando mais um motivo de sofrimento, como eu disse no início. Por isso, amigos, o perdão nos liberta, diz Joana de Ângeles, é sempre melhor para quem perdoa. Nós vimos isto, né? O perdão liberta o ofendido dos laços mentais que mantinha com o ofensor. E mais, o vingativo também paga com a própria vida o preço da vingança. Por isso que os chineses dizem, quando nós partimos para uma vingança, preparemos 2 covas. Pois é, climas de guerra impedem as pessoas de fluir, de crescer, de atingir a felicidade. José Carlos de Luca, ele diz que uma pessoa estava brigando com a esposa por anos a fio, porque na repartição lá dos bens, ela acabou ficando com um apartamento. E ele não concordava com isso. E ele ficou anos e anos com tanto ódio, com tanta raiva, que aí ele não conseguia mais ver outras pessoas que podiam tornar sua companheira.
né? Ou companheiro. Não conseguiu trabalhar direito, acabou perdendo emprego. Ele disse que se ele tivesse trabalhado normalmente esquecido, ele tinha comprado 2 apartamentos. Por isso que o clima de guerra impede as pessoas de fluir, de crescer e de atingir a felicidade. Então não nos alimentamos com as emoções alheias. Vamos rechear a nossa mente com o padrão do Cristo. Justo que fomos todos chamados a engrossar as suas fileiras. Abraços fraternos.